olá, bem-vindo à TV Poços. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2015, quarta-feira de cinzas. Carnaval acabando, feriado até metade do dia e na parte da tarde o pessoal volta a trabalhar aí e com certeza ligado sempre na TV Poços, buscando saber aí as principais notícias. Nós estamos hoje recebendo a presença do padre Gledson Antônio Domingos. Ele é pároco da comunidade da Igreja de São Francisco de Assis e Santa Clara, lá no Parque Pinheiros. Não é isso, padre? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Isso, sou o padre Gledson da Paróquia São Francisco Santa Clara, Parque Pinheiros, Santa Clara, toda aquela região ali, a maior parte da região da Zona Leste. Uma satisfação conhecer o senhor e recebê-lo aqui no Jornal do Sul de Minas. Vamos falar aí a respeito desse próximo período aí da quaresma, né? E o que é proposto. Também cumprimento aqui Hélio Scalvi participando com a gente nessa quarta-feira de cinzas, deixou de pular o carnaval para vir aqui hoje cedo. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano, bom dia, Isso que é dedicação Thiago. à causa, hein? Graças a Deus, eu não sou muito, já fui muito afeito ao carnaval, mas hoje em dia eu prefiro tranquilidade, né, padre, paz de espírito. Aliás, a gente sempre na quarta-feira, eu acho que é uma constante, todos os anos eu venho junto com o Zambrano fazer o programa aqui na quarta-feira. A gente, via de regra, recebe sempre um padre, né? Então a gente está pavimentando nossa estrada para o paraíso, se Deus quiser, né, padre? Então eu deixo um abraço para vocês todos que estão aí agora acordando nessa quarta-feira, né? E tenham todos um bom dia. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo. Tem os trechos pavimentados e já até adornado, né? Com certeza. Mandar um grande abraço para o meu amigo Valdemar Cândido Marinho, teve adoentado, mandou um abraço para mim outro dia. Então eu queria a ele e a esposa dele, a Maria de Lourdes, e também ao grande amigo Antônio Carlos Mouras, né? Lá do Jardim dos Estados, que nos assiste sempre. Mandou um grande abraço para mim, para você, para o Tiago, viu, Zambrano? Um abraço, Antônio Carlos. Tiago Quinteiro, tudo bem? Olá, Zambrano, também o padre Gledson, satisfação estar aqui. Agora vamos torcer para que comece realmente a andar o Brasil, né? Que foi o Brasil só depois do Carnaval. Então que agora haja aí maior envolvimento político. Tomara que os nossos projetos tenham respostas positivas, né? Verdade. Até a Páscoa ainda, vamos esperar, então, depois do domingo de Páscoa, né? Não, mas agora tem que andar, porque realmente do jeito que a coisa está, é impossível continuar, né? A gente tem que fazer o negócio andar para frente, caminhar e buscar os objetivos aí de 2015, né? Todo ano a gente faz renovados objetivos aí para o ano, né? No início do ano. Então, com certeza. Que esse ano a gente consiga cumprir tudo isso e consigamos chegar aonde nos propusemos, né, no início. Então eu pergunto para o padre o seguinte: vamos iniciar aí esse período de quaresma, né? E inicia-se hoje, não é isso, padre? Isso. E é proposto um motivo de reflexão, né, na vida de cristãos, de crentes a Deus, a Jesus, que façam realmente, tornem esse período um período mais contemplativo, mais de observação e tudo isso. O que o senhor sugere? Hoje dá início na Igreja do Mundo a Quaresma e na Igreja do Brasil a campanha da fraternidade. A Quaresma é um tempo que a Igreja propõe para que a gente possa realmente refletir, se converter, fazer com que realmente nós possamos mudar de vida. Então, o tempo quaresmal, na antiguidade, parece que era mais bem vivido do que nós vivemos hoje. Claro, criou-se um tempo de medo, às vezes mais de medo do que de reflexão no passado. Tanto é que a gente tinha alguns mitos que foram criados. Mas nessa situação, nesse sentido, a Igreja nos propõe que nós possamos, nesse tempo em que nós vamos refletir sobre os últimos passos de Jesus na Terra, que a gente possa refletir também sobre os nossos passos, para que nós possamos direcionar. E aí a campanha da fraternidade no Brasil, que já vai para vários anos que nós contemplamos essa campanha, nos vem trazer hoje justamente esse tema. Eu vim para servir, né? Fraternidade, sociedade, eu vim para servir. Porque independente de igrejas, ou independente de que somos ou devemos ser, nós estamos a serviço. Não é uma propositura da igreja, né, o carnaval, mas as pessoas utilizam o carnaval muitas vezes para poder exacerbar sentimentos, ações que muitas vezes estão escondidas durante o ano, e aí a pessoa aproveita aquele tempo para isso, né, para botar para fora. Enfim, e depois vem o tempo da reflexão. É um
É um paradigma isso, né? Sim, o carnaval, a própria palavra diz que vem da palavra carne, né? Era um período da antiguidade quando surgiu em alguns lugares, não onde surgiu realmente o carnaval, dizia-se que eles passavam vários dias se divertindo, comendo carne, né? E depois eles ficavam aí 40 dias se abstendo-se dessa carne, né? Para realmente refletir. Então, não sei se era... Comendo carne é a parte light do carnaval. Isso, né? Porque hoje se deturpou, né? Hoje se deturpou, tomou outros caminhos. Claro que em muitos lugares ainda tem um bom carnaval, um carnaval sadio, de diversão, de descontração. Mas em outros lugares, em alguns momentos, talvez se deturpam isso. E depois eu não sei se também isso virou, quem sabe, um momento de descontrair, mas depois lá na frente, depois ficar 40 dias abstendo-se, talvez para reparar pecados, mas não era essa a ideia. Ô padre, eu estou com um folheto aqui da campanha da fraternidade, né, desse ano 2015, e tem um tema e um lema, né? Sim. Então, o lema é Eu Vim para Servir e o tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade. E logo aqui na apresentação tem aqui uma citação do apóstolo Marcos, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, né? Qual é a simbologia, então, desse tema, né, de 2015? Né? O que a igreja está esperando? A gente sempre teve alguns temas bem diretos, né, dos últimos 3 anos, né? E esse ano veio com o tema Igreja e Sociedade. Qual é a intenção da Igreja Católica com relação a essa proposta da campanha da fraternidade desse ano? A proposta é justamente que todos nós, como eu dizia, estar a serviço. A serviço da sociedade, a serviço fraterno. O próprio evangelista Marcos vai dizer que Jesus disse que eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, porque ao mesmo tempo que nós servimos, nós também somos servidos. Há um ditado popular que diz que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, ao mesmo tempo que eu lavo a sua mão, você lava a minha e juntos nós podemos lavar o rosto do outro que precisa, que está à margem da sociedade e também aqueles que não estão à margem. Porque o reino de Deus faz sim dos pobres, mas não somente deles, mas de todos. Então, quando a igreja vem com esse resgate, eu vim para servir, e resgatando também o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que está completando 50 anos, seu jubileu de ouro, justamente como aquele espaço do qual nós nos propomos para a igreja, e também não só a igreja católica, mas todos aqueles que quiserem, a estar a serviço da sociedade, seja no meio político, seja de uma forma ou de outra. Nesse mundo pós-moderno que a gente vive, né, a gente percebe muitas vezes, eu já conversei também com outros padres até nesse sentido, né, e a gente gosta muito de falar de crise também, né, principalmente os pensadores gostam de falar de crise, né, as pessoas nem tanto, mas a gente percebe que a família hoje tem se perdido um pouco, né, com relação até à própria educação, né, e muitas vezes, né, até a família fala assim, eu não sei falar não, então aí a professora tem que falar, aí o padre tem que falar. Como é que o senhor vê isso acontecendo na sociedade de uma forma geral? Ou seja, essa crise da família, né, a família muitas vezes se perdendo em ética, na moral, né, que tem que repassar ou passar para os seus filhos, e a própria família muitas vezes deixando isso para instituições, até mesmo instituições religiosas. Olha, eu não sei te educar, mas o padre vai te educar, né? Mas o pastor vai te educar. Como é que o senhor vê a situação hoje, essa família se perdendo e a função real da igreja nesse sentido, da religião nesse sentido? Né? A família delegar a educação para outro, quando na realidade é a instrução que o outro tem que dar. Né? Infelizmente nós perdemos esse foco familiar. No passado, não somos... É possível resgatar? Né? Acredito que sim, desde que a gente queira. No passado a gente tinha uma vivência familiar completamente diferente. Talvez até os filhos vivendo em cima de um medo, né? Mas a gente tinha um respeito, onde o pai e a mãe às vezes olhavam e dizia sim ou não, e tudo parava. A gente tinha aquele ditado de dizer, o pai e a mãe falou, a água parou. Aí os tempos foram mudando, e nessa situação foram delegando, como você dizia, que nós delegamos para instituições ou para outras pessoas para que possam fazer. No meu ponto de vista, nós precisamos
resgatar pais e mães com autoridades, mas que o sistema político, que o governo também dê essa autoridade aos pais. Aqui eu não estou falando de espancar, aqui eu não estou falando que pais e mães têm que fazer de uma forma ou de outra, do qual o filho vai atingir ou vai fazer aquilo que ele quer, talvez muito de uma forma arraigada. Mas eu digo realmente no sentido de que aonde os pais possam falar, aonde os pais possam realmente realizar alguma coisa. Agora trazem para a igreja ou trazem para a escola. Na escola também não tem tanto respaldo. O professor falava conosco na sala de aula e para nós parecia que era Deus que estava falando. A gente chegava em casa, quando os pais falavam alguma coisa, a gente falava, a tia falou na escola que era isso. Hoje a tia, o professor, o mestre fala alguma coisa e às vezes ele tem medo de falar porque ele pode ser retalhado lá fora amanhã pelo aluno. E se o aluno não tem coragem, pai do aluno, ele chega em casa, fala com os pais e os pais vão lá. Então não tem respaldo. Padre, como resgatar essa autoridade dos pais, sendo que pais e mães trabalham praticamente o dia todo fora de casa? É uma realidade muito diferente de 40, 50 anos atrás, quando a mãe, principalmente, ficava junto com os filhos, né? Como resgatar? A mudança social foi muito grande. Como a gente faz com que a autoridade paterna e materna prevaleça? Nós precisamos achar um meio do qual os pais tenham, de certa forma, uma presença em casa. Tudo bem, a demanda financeira hoje está grande. Antigamente o pai, o patriarca, mantinha a casa e a matriarca ficava por conta da prole e por conta dos outros. Mas hoje em dia nós precisamos realmente buscar a presença dessas famílias em casa. Né? Então, um momento que fica em casa, às vezes a gente não tem um dia da semana para estar juntos. E às vezes as pessoas ficaram escravos do trabalho. Precisamos trabalhar? Sim. E todos nós temos que trabalhar, e o trabalho edifica o ser humano. Dignifica. Dignifica, e a gente precisa, mas ter um momento onde você senta, onde você faz uma refeição, onde você conversa. E momento de refeição não é momento para discutir problemas. É momento para estar junto. Nem para ficar no celular e nem no tablet. Deixa eu só fazer Eu acho que isso virou uma praga. Deixa eu fazer só uma sociedade, esse tal de rede social que não nos deixa conversar. E já entrevistamos aqui por diversas vezes, eu também faço a minha psicoterapia, graças a Deus eu gosto, e entrevistando vários psicólogos especializados em educação infantil, principalmente, eles falam exatamente isso que o senhor falou, que é o seguinte: vai ter pouco tempo para ficar com a criança, mas que seja um pouco tempo dedicado, integral, né? Que a pessoa se doe naquele tempo, mesmo que seja pouco, que é isso, né? Que é estar desse jeito que o senhor falou, unido à criança, né? Ao jovem, para que ele sinta isso, né? Então, mesmo sendo um tempo reduzido, a intensidade pode ser relevante. Né? Mas porque a gente acha tempo para tudo e às vezes a gente não consegue achar tempo para Deus e para a família. Isso. Né? Se hoje der uma chuva imensa e eu preciso ir trabalhar, independente, eu vou dar um jeito e vou sair para trabalhar. Agora, se der uma chuva e eu marquei de sair com a minha família para mim estar com ele, mas está chovendo, a gente fica em casa. Se está chovendo, não vou na igreja, eu não vou rezar, ou eu não vou nesse encontro familiar ou religioso que seja, porque eu vou ficar, está chovendo demais, mas amanhã cedo com chuva, sol, frio ou calor, eu saio. Então a mesma disponibilidade que você tem para sair, tenha também para estar com a família. Legal, muito boas palavras, padre. A gente vai para o intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o padre Gledson Antônio Domingos, ele é pároco da Igreja de São Francisco de Assis e Santa Clara, aqui em Poços de Caldas. Falamos já no primeiro bloco sobre o período aí quaresmal e as propostas, né, de reflexões que esse tempo traz também. E, padre, eu faço uma pergunta, aliás, eu quero falar de um assunto que falou no bloco anterior. O senhor citou o medo, né, que durante algum tempo a igreja e as próprias famílias, elas conquistavam a obediência pelo medo. E eu acho que hoje a gente tem que buscar trocar o medo pelo respeito, né?
tem um respeito. Sim, o respeito. Eu não digo que, como alguns pedagogos dizem, né, e me permita dizer isso, às vezes a gente tomava algumas palmadas pedagógicas, né? Às vezes a gente era repreendidos, entendam quando eu digo palmadas, no sentido de repreendido. Até criou uma certa polêmica esses últimos dias, porque alguém fez alguma pergunta ao Papa Francisco e ele disse foi falta de tomar umas palmadas quando era criança. Quando ele dizia isso, e eu tenho certeza que ele dizia foi falta de ser repreendido, de ensinar, limite. De ter limites. E às vezes o limite você não coloca, claro, com palmadas ou outras coisas, né, que hoje tem várias formas, mas de sentar, de conversar, de mostrar o caminho, de ver o que realmente a gente precisa mudar. Agora não adianta nós deixarmos que a sociedade lá fora fale mais alto que os pais lá dentro de casa. Não podemos deixar que lá fora... Que o traficante conquiste mais do que o pai. Conquiste mais do que o pai. E nem que o pai seja conivente com o traficante. Parece que a proposta lá fora está melhor do que aqui dentro de casa. E quando o pai coloca alguma regra, meu pai, antigamente a gente falava que o meu pai era quadrado, que era da nossa época, a gente usava esse termo. Hoje a gente já não fala mais quadrado, hoje a gente fala que ele já está ultrapassado mesmo e que ele não entende nada da vida. E amanhã que nós vamos dar esse valor na vida. Hélio. Padre, eu queria que o senhor nos dissesse, né, porque a Igreja Católica passou por alguns momentos, nos últimos 30, 40 anos, onde houve vamos dizer assim, uma fuga, não uma fuga, mas uma diminuição do número de adeptos, né, com o crescimento das igrejas evangélicas, enfim. O Papa João Paulo II marcou muito, né? No mundo todo, ele foi um líder, né? Depois nós tivemos o Papa Bento XVI, que acabou renunciando, né? Se afastando, e agora nós temos o Papa Francisco, né? Um argentino que tem feito um grande sucesso também, junto a todos os católicos, né? E junto a todos os líderes mundiais, né? Eu queria que o senhor nos dissesse qual é o seu sentimento com relação a essa nova pregação, né? De um Papa que prega a humildade, que prega a fraternidade, enfim, esse novo modelo, né? Que ele imprimiu à Igreja Católica. Como é que o senhor vê o momento atual? Você disse aí de 30, 40, eu vou dizer basicamente 50 anos, com o Concílio Vaticano II, a Igreja criou uma grande modificação, trouxe o leigo, trouxe o cristão para ter as suas atividades também dentro da igreja, não ficou só no clero. Sim. E o Papa João Paulo II, é claro que marcou, porque o seu pontificado foi um longo pontificado. Eu acho que a presença do Papa Bento XVI foi ótima, porque ele veio realmente consolidar aquilo que nós estávamos trabalhando. Com a chegada do Papa Francisco, e eu gostaria de usar as próprias palavras dele, ele disse que ele quer uma igreja em saída, coisa que no passado a nossa igreja não era em saída, né? Antigamente nós esperávamos que o povo viesse à igreja, e a igreja não pode ter essa ideia. Tudo bem, foi a época, e a época demandava-se isso, e não precisava se preocupar, mas hoje ele falou, eu prefiro uma igreja lameada, trincada, quem sabe até meio capenga, no sentido de estar caminhando, mas que está indo, do que uma igreja bonita, limpa, mas que não saiu. Com as portas fechadas. Com as portas pomposa, fechadas. Né? Pomposa, mas que não saiu. Então, eu sempre bati na tecla, desde o início do meu ministério, que eu brigo por uma igreja povo, e não uma igreja edificação. Né? Às vezes, claro, precisamos de um templo para estarmos juntos, mas tem uma canção do própria música, do próprio CD da campanha da fraternidade, que foi proposta para um canto de comunhão dentro da celebração eucarística, que diz justamente isso, que é muito bonito o templo que nós temos, mas o bonito é nós servirmos e estarmos cuidando do nosso irmão. Então, que bom que temos igrejas e temos que conservá-las, que é um lugar aconchegante onde nós nos encontramos e nos reunimos. Mas eu quero que essa igreja esteja lá fora. O Papa diz isso. Eu também comungo da ideia dele e trabalho para isso. Então, esse servir é estar lá fora. E você dizia também da demanda de católicos que foram para outras religiões. Quando perguntaram isso também ao Papa, até então, Bento XVI, ele dizia que não se preocupava dos que foram. Não que ele estava desprezando aqueles que foram, mas que ele queria que todos, independente de estarmos sendo católicos ou não católicos,
pudéssemos estar a serviço de uma sociedade diferente, aonde nós pudéssemos viver. Então, que todos, os que foram, os que permaneceram e os que às vezes não estão em lugar nenhum, pudessem unir para ter algo diferente. Se assim nós pensássemos, nós não teríamos briga religiosa, briga política, não teríamos briga por nada, porque todos estariam com o mesmo foco, estar a serviço do outro. Tiago. Padre, voltando com relação ao que o Zambrano disse da quaresma, né? Porque a gente percebe, vamos supor, hoje, que inicia a quaresma, tem muita família que só fica em paz nesse período, porque daí o pai deixa de beber, que bebe todo dia, na quaresma não bebe, né? De algum sacrifício que muitas vezes se faz, né? Mas que na verdade são sacrifícios, mas que não... Superficiais. Né? Superficiais, né? Não é para a pessoa refletir no que ela faz, no seu dia a dia. É no automático. Sim, outros ficam sem comer carne, né? Então tem vários tipos aí de abstinência que a pessoa faz, né, para ir representar a sua quaresma, mas não chega realmente naquela consciência que eu acho que todos nós precisamos ter. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessa racionalização que muitas vezes tem da própria igreja, né, mas que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento do que na verdade é aquilo. As pessoas às vezes não entenderam a proposta da quaresma, a proposta da campanha da fraternidade, de qualquer ano que nós já celebramos e estamos agora iniciando no dia de hoje. Então, infelizmente, as pessoas às vezes fazem alguma penitência, alguma coisa nesse período. Às vezes, quando chega o domingo de Páscoa, nós já esquecemos o que nós fizemos e já esquecemos até o tema da campanha da fraternidade. Quando diz eu vim para servir, não é para servir nos 40 dias da quaresma, é para a gente estar a serviço a vida toda. Quando você traz no seu tempo de quaresma, quando eu disse que é um tempo de conversão, então você começa na quaresma para continuar. Então, não, hoje eu na quaresma não vou beber, eu não vou fumar. Então, aquilo vai ser para que na tua vida você dê continuidade. Foi o início. Só que, infelizmente, você tem toda a razão. O que acontece? As pessoas fazem os 40 dias e não vê a hora de terminar os 40 dias para voltar à vida que era. Né? E aí, às vezes a gente encontra com algumas pessoas e algumas famílias que dizem assim, padre, que bom que se na igreja fosse quaresma o ano todo, porque lá em casa estava em paz. Né? Mas não foi a quaresma que trouxe a paz, foi a proposta, só que não entenderam a proposta. Dentro dessa campanha ainda da fraternidade, tem antes da palavra igreja e da palavra sociedade, tem uma outra palavra que é a fraternidade. E aí, a fraternidade, ela tem uma compreensão, né, no nível assim, sermos fraternos uns com os outros. E para chegar nessa real fraternidade, o que fazer? Fraterno, quando você manda um abraço fraterno, quando você saúda fraternalmente, você está fazendo uma saudação de irmãos. Mas tem mais do que isso, né? Tem mais do que isso, claro que tem mais do que isso. Mas isto, para chegarmos a essa fraternidade, precisamos de uma mudança de mentalidade. Só que cada ser humano é um ser humano. Como diz um professor meu, né, que foi meu professor de Direito Canônico, ele brincava dizendo assim, aonde está o ser humano, aí está a catástrofe. Porque ele brincava dizendo assim, nós somos muito inconstantes. Então, a gente não consegue mudar a cabeça de todo mundo, porque cada um tem a sua cabeça. Então, a gente não consegue, às vezes, viver com o outro fraterno. E quando a gente fala dessa irmandade, de viver como irmãos, a gente tem que saber que dentro da nossa casa nós somos irmãos e não somos iguais. Como os dedos da mão não são iguais, e graças a Deus não são iguais, porque se fossem iguais, os dedos, nós não conseguiríamos, a mão não conseguiria fazer o que é dela. Então, se nós fôssemos iguais, nós não conseguiríamos fazer a sociedade que temos que fazer. Infelizmente, não chegamos ao ideal. Pode ser alguma coisa utópica, pode ser que às vezes as pessoas achem que isso nunca chegaremos, mas podemos lutar para melhorar. Mas tem um nível que dá para crescer, né? Porque a gente observa tantos ataques, né, de religiões contra religiões, de um determinado grupo de religião atacando o outro, dizendo que o outro não adora a Deus, que faz isso, que faz aquilo. Não existe nada disso. Na realidade, para ser fraterno é só um pouco mais fraterno, é só se aceitar um pouco mais, aceitar si e aceitar o outro. E olhar para aquilo que nos une. Nós olhamos muito para aquilo que nos diferencia, nós olhamos muito para aquilo que nos distancia. Se eu sou cristão, o que nos une? É Jesus Cristo. É verdade. Então vamos falar de Jesus. E tá bom. A sua particularidade, a minha particularidade, a do outro, o que cada religião traz, é outro. Se eu não sou cristão,
Qual outra coisa que nos une? O amor. Então vamos ver o que nós podemos trabalhar em cima do amor, porque em cima do amor você não vai causar dano a ninguém. Agora não, a gente deixa aquilo que nos une para olhar para aquilo que nos desune. E aí nós não conseguimos caminhar. Olhar para o defeito, né? É. Tá certinho. Ô padre, uma das coisas que eu li aqui nesse livreto aqui da campanha da fraternidade é relacionado com a esmola. Mas não esmola no simples significado de esmola, de dar esmola para uma pessoa, mas o ato da partilha, né? Do coração aberto para aqueles que estão necessitados. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque no mundo em que as pessoas estão cada vez mais materialistas, né? Mais consumistas, né? Parece que as pessoas perderam aquela sensibilidade de ajudar o próximo que é mais necessitado. Você deve ter visto aí também até uma frase de Madre Teresa de Calcutá, Exatamente. que vai dizer mais ou menos que justamente a esmola se abre ao outro. Você está servindo ao outro, servindo aquele outro que talvez a sociedade o desprezou ou não liga para ele, ou os próprios meios políticos também não ligam para ele. Então, a esmola que nós falamos e que nós estamos, não é aquela esmola que você dá num semáforo, não é aquela esmola que você ajuda, é justamente essa partilha. Quantas vezes algumas pessoas clamam para que Deus possa matar a fome do mundo, né? Acabar com a fome do mundo, e fala, e por que Deus não acaba com a fome do mundo? Porque Deus já acabou com a fome do mundo desde a criação. Né? Então, ele não vai acabar, porque ele já acabou com a fome do mundo. E aí vocês podem me perguntar, mas então por que tem gente morrendo de fome? É porque nós não sabemos partilhar. Distribuir. Então, comida tem. Por isso que eu não entendo por que existe sem terra, porque nós temos tanta terra. É porque nós não sabemos partilhar, porque nós não sabemos dividir. Então, utilizar o movimento para fins políticos. Então, tudo que Deus nos deu tem para todo mundo. Só que nós não sabemos fazer essa partilha. É verdade. Deus criou um mundo sustentável, né? Sustentável. A gente vai para um breve intervalo, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira de cinzas. E agora o Tiago quer fazer uma pergunta aí. Fazer uma pergunta pro padre, assim, antes só lembrando, né? O Zambrano falou de invasão aí, né? Não, invasão não, eu falei de uso político de movimento sem terra, né? Porque na realidade terra tem para todo político, mundo. Né? Se a gente for ver assim, tem uso político para tudo, infelizmente também nesse caso. E a própria Igreja Católica foi muito importante nessa questão da luta pela terra, né? Tudo começou com a CPTM, né? Que é a Comissão Pastoral da Terra, lá que foi o braço depois para a criação do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi deturpado depois. Depende da visão, né? Eu acho Depende da visão de quem, lutar né? pela terra é uma coisa. Agora, invadir o que é do outro a gente não pode. A gente tem que tentar descobrir alguma coisa do qual a gente partilha. Aí nós temos que entrar, às vezes, nos meios políticos, e precisamos da política para viver também, porque nós criamos isso, agora temos que ter ela para viver. Né? E o outro que tem muito subutilizado também pode partilhar, né? O difícil é isso acontecer também. Vai lá, Tiago. Não, padre, eu queria agora falar, o que a gente percebe muito aí é o radicalismo mesmo que a gente vê, e é o seguinte, né? Por exemplo, o que diz na Bíblia é o que está escrito ali, é daquele jeito, não pode ser de outra forma, né? Eu entendo, eu não sei se é assim, mas eu entendo que o que está escrito na Bíblia, muitas vezes, é uma reflexão, né? Não é o que vai acontecer ou tem que acontecer daquele jeito. Eu acho que é mais uma metáfora, muitas vezes, do que a gente tem, como a gente tem que seguir, e não da forma que está escrita, né? Eu falo isso porque a gente vê muitas pessoas radicais. Está escrito na Bíblia que, sei lá, por exemplo, homossexual é doença. Não sei onde está escrito isso, mas eu já ouvi pessoas falarem isso. Então, assim, usa-se muito a palavra para falar que nós temos que ser assim ou assado. Como é que o senhor vê essa situação? Sim, a Bíblia, ela veio para nos nortear. Tanto é que ela é um conjunto de livros e não uma sequência de histórias. E a Bíblia, claro que, por isso que existe os teólogos, existe a teologia, para que a gente possa estudar. Não podemos levar tudo ao pé da letra.
Tanto é que se nós formos ler algumas coisas, talvez não tenha essa sequência, né? Mas nós precisamos saber interpretá-la dentro de um estudo. Interpretar os símbolos, né? Claro. Não, eu li e pronto, Deus me inspirou e eu vou sair falando. Que às vezes nem Deus inspirou. Nós temos muito de dizer que o Espírito sopra onde quer, mas às vezes a gente deixa ele soprar onde a gente quer e não onde ele quer. Então, nós precisamos realmente olhar para ele, não é? Está ali, pronto, acabou. Nós temos que buscar. Para chegar ao escrito bíblico, demorou. Para chegar a nós compilarmos uma Bíblia, quando eu digo nós, seres humanos, né? Não igreja, mas seres humanos, não foi da noite para o dia. Então, foi sentado, foi visto o que foi inspirado, o que não foi. Agora, infelizmente, nós temos radicalismo. Infelizmente, temos aqueles que levam ao pé da letra, né? E é assim, pronto, acabou. E as coisas não são assim. Nós temos que... eu me recordo de uma situação que aconteceu há vários anos, daquela passagem bíblica que dizia que se algo te leva a pecar, corta e joga fora, né? E parece que alguém jogou fora, né? Cortou, não sei se foi o dedo, a mão, não me lembro, não me recordo da situação, mas acabou. E aí, depois... teve que o pastor, o padre, não me lembro quem, explicar que o jogar fora era como se você tivesse com aquela mão para não pecar mais. Jogue fora essa mão que peca e fique com a mão que acaricia, que serve, que está junto. Então, se você levar ao pé da letra, eu acho que daqui a uns dias ninguém mais vai ter nem língua, né? Porque é o que nós mais pecamos. Verdade. Nossa. O padre está inspirado hoje, estou gostando. Quarta-feira de boas palavras, boas palavras mesmo, motivos... palavras que inspiram as reflexões da gente. Uma outra que também eu venho pensando há alguns dias é naquela passagem bíblica também, onde Jesus encontra Pedro, né, pescando, e alguns grupos deixaram de pescar e seguiram Jesus de uma forma instintiva, viram a luz ali na frente deles, né? Sim. E largaram tudo e seguiram Jesus. E aí tem depois também a parte que Jesus fala que Pedro, tu és pedra, né? Sobre ti edificarei minha igreja, algo nesse sentido. E como hoje, nesse mundo conturbado, onde a gente tem todas essas dificuldades, os pais trabalhando, as crianças muitas vezes sem a presença dos pais, esse crescimento desordenado de tudo que está acontecendo, como observar essa luz fina de Deus e seguir? Como a igreja consegue pescar novos peixes? Esse chamado de Jesus a Pedro foi muito interessante, não só a Pedro, mas como outros, porque ele foi aonde as pessoas estavam trabalhando. Era o ganha-pão deles estar ali pescando, vivia daquilo. E disse, vinde, eu vou fazer vocês vão continuar a ser pescadores, mas pescadores diferentes. Né? Nós vamos pescar essa sociedade, vamos pescar homens, como dizia, para algo diferente. E aí, trazendo para o dia de hoje, que você falou da família e da sociedade, e aonde encontrar essa luz, eu falo que, primeiro, nós temos que ter uma espiritualidade em Deus, independente de qual espiritualidade nós queremos ter, em Deus, não buscar realmente um Deus que ensina, que caminha, que serve, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ver que no trabalho de casa, por isso que eu resgatei o trabalho de Pedro, no trabalho de casa, a gente pescar os nossos filhos, os filhos pescarem os nossos pais, para nós sairmos de uma família sitiada a uma família situada. Os peixinhos mais de perto, isso, do nosso aquário. Claro, antigamente a gente dizia, filho de peixe, peixinho é. Mas hoje não está dando para falar isso mais, porque quando a gente dizia filho de peixe, peixinho é, dizíamos da profissão, mas dizia também do caráter. E nem sempre nós estamos trazendo o caráter dos nossos pais. Então nem sempre estamos sendo os peixes do quais nós viemos, né? Então nós precisamos buscar essa luz e eu vejo que existe. Nós que estamos ofuscando. Padre, deixa eu fazer uma pergunta. Falar em pescaria, como é que está a sua pescaria lá no Parque Pinheiros? O senhor tem uma comunidade atuante? O senhor tem uma comunidade que vem crescendo? Porque o senhor é um padre jovem, né? Eu sempre, quando eu era criança, achava que só tinha padre velho, né? Porque eu lembro sempre de padres de cabeça branca, falando muitas vezes baixinho e tal. O senhor é uma pessoa jovem e que fala muito bem, então eu tenho a impressão que a pescaria do senhor lá deve estar sendo frutífera. Bem articulado, não estamos aqui rasgando seda, mas é verdade. O senhor tem uma boa articulação. E nos conte, aproveita respondendo essa pergunta, nos conte a sua vida também, como é que foi a sua ordenação, o seu momento de inspiração. Sim, eu entrei ao seminário em ano de 1999, com 17 anos. Ordenei aos 25 anos. E
logo que eu ordenei, eu fiquei 6 meses na minha terra natal, Conceição da Aparecida. Barro Preto. Lá no Barro Preto, nosso querido Barro Preto. E daí, então, eu vim para Poços de Caldas ainda como diácono, já para essa paróquia, São Francisco Santa Clara, no ano de 2007. Então, quando a paróquia, você falou Parque Pinheiros, mas ali a gente atinge os Itamaratis. É verdade. Zona Leste, né? Não toda a Zona Leste, porque ainda tem o Campos Elíseos, nós temos o Santa Clara, os Filadélfia, Estância São e a José. Estância São José. É grande, nós vamos até parte da Estância São José. Depois já é outra paróquia, que é a paróquia São João Bosco. Então, naquela região ali, nós estamos fazendo um trabalho. Agora, se Deus quiser, no próximo dia 1º de agosto, a paróquia completa 10 anos de existência. E dos 10 anos, 7 anos e meio, e agora já em junho eu completo 8 anos já na paróquia. Então, nós vamos pescando aos poucos. Alguns peixes talvez vazam pelo momento que a gente deixa a rede furar, mas outros vão chegando, vão se achegando, e nós vamos construindo cada vez mais. E agora, com essa proposta da Igreja de Guaxupé também, da Diocese das Santas Missões Populares, nós tivemos um encontro no último dia 7 e 8 de fevereiro, né, e foi um belo retiro, do qual também reanimou. O Bispo Lanza teve presente? O Bispo Dom José Lanza teve, o coordenador de pastoral, Padre Henrique, né, esteve, o coordenador do setor, Padre Claudio Honor, também esteve lá conosco. Momentos poucos, devido à demanda do tempo deles, mas esteve. Mas nós estamos lançando as redes e tentando buscar a luz, que o Zambrano dizia ainda, sobre na família. Tentando, mas com a esperança de conduzir, de conseguir. Nós não podemos falar assim, vou tentar. Parece que aquele vou tentar é uma coisa, se der certo, bom, se não der. Não, eu vou tentar e queremos conseguir. E muito importante na sua resposta, que eu achei também, é que quando a gente deixa furar a rede, né? O senhor não se exime da sua responsabilidade de fio condutor também, de mostrar a guia que é Jesus. E né? nós temos que ter a consciência que às vezes alguns peixes vazaram pela culpa da gente mesmo. E outros por culpa própria. E como você perguntava também falar um pouco da minha vida, e aí agora eu já, jovem é só no rosto, né? Eu já tenho 33 anos. Pô, meu amigo! Metade da minha idade quase. Mas dizem que essa idade é a idade da cruz, porque Jesus carregou a cruz. O senhor detona os peixes mais velhos assim. Mas você já passaram pela idade da cruz, eu estou passando. Carregando uma cruz pesada. Vai, Thiago. Padre, eu queria que você falasse também para a gente do avanço da própria Igreja Católica, especificamente em redes, nas mídias, né? Televisão, rádio. Na última década aí, nós tivemos um boom aí de televisão e rádio. Eu queria que você falasse da importância disso para a Igreja Católica e também para a população de uma forma geral. E os próprios padres, né, que são cantores, que estão na mídia, também colaboram muito, né, com isso. Sim, nós tivemos um grande avanço nessa mídia, na igreja, em canais católicos, que ajudou muito a isso. E a maioria das religiões estão buscando isso. Às vezes, até algumas religiões que no passado não tinham tanto apreço à TV, hoje usam da TV para isso. E para nós católicos, quantas e quantas pessoas que às vezes não podem ir a uma missa, não pode ir em alguma atividade da igreja devido à idade ou devido a algum problema e que pode estar participando da TV. Então foi muito bom, só que nós temos que saber de usar. Temos que saber usar bem a comunicação, como vocês também têm que saber usar bem a TV para cada dia mais edificar e não degredir a imagem. E que bom que nós podemos entrar aí na casa dos outros com a permissão de todos, através da passagem e das palavras de Jesus Cristo, para que nós possamos cada dia mais ajudarmos, né, e nunca atrapalharmos. A gente tem exemplos aí para quem tem olhos de ver, de enxergar, né, discernir. Tem maus exemplos, né, de utilização do poder midiático, né, para esse objetivo de trazer gente, e aí dentro desse objetivo tem outros objetivos, alguns escusos, outros mais claros. Sim. E aí a gente tem que buscar o conhecimento para poder exatamente discernir aonde eu vou seguir, o que eu quero fazer, qual é o objetivo da minha vida, né? Padre, eu desejo uma boa continuidade no seu trabalho à frente da paróquia, desejo que o senhor esteja mais presente aqui com a gente, vou chamá-lo mais vezes aí durante esse ano para a gente trocar outras ideias, né? Muito interessante o seu ponto de vista e a sua fala também. E tudo de bom para o senhor. Felicidades. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui, obrigado por esse bate-papo
essa prosa que nós tivemos aqui, que acho que foi muito edificante. Quero desejar a todos uma santa e feliz Quaresma, desde já também um santo e feliz Páscoa para todos, que o Cristo que vai ressuscitar cada dia mais nessa Páscoa seja para nós também uma passagem para uma vida nova, já que Páscoa significa passagem, que ao terminarmos a nossa Quaresma que estamos iniciando hoje, possamos fazer essa passagem para uma vida nova, independente do que seguimos, do que somos no sentido religioso, mas que nós possamos ter uma vida nova, no qual essa vida possa ser para servir. Amém. Amém. Valeu, Hélio. Grato aí pela colaboração hoje. Obrigado, Tiago, padre, felicidades. Eu queria mandar um grande abraço aqui para Sônia Inácio, Elaine, Cristina e Alessandro, lá no Nova Aurora, telespectadores assíduos nossos, me encontraram outro dia, mandaram um abraço a todos. E a Rita, viúva do meu querido amigo, saudoso amigo Joaquim Quissiri, e o Felipe, filho dela, que também encontrei outro dia na rua, me disseram que assiste o programa. Grande abraço para vocês. Boa semana para todos. Tchau, Tiago. Até mais, Zambrano. Obrigado ao Elinho, obrigado também ao Padre Gléison. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira, um bom início aí de período quaresmal, desejando felicidades. Amanhã cedo estaremos de volta. Tchau.